Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Estamos a fazer a nossa oração, estes 10 minutos com Jesus, que neste caso se apoiam no texto do Evangelho segundo São Marcos, quando Nosso Senhor esclarece uma polémica que, mais uma vez, tem como primeiros interlocutores os fariseus. Mas não era só os fariseus, também os judeus mais observantes, mais piedosos, eram muito cuidadosos, até ao escrúpulo, em relação àquilo que se podia comer e que se podia beber. Porque havia, de facto, comidas e bebidas impuras das quais se tinham que abster. Por isso, Nosso Senhor disse... convocando novamente o povo, dizia-lhe: ouvi-me todos e entendei. Não há coisa fora do homem que, entrando nele, o possa manchar. Mas as que saem do homem, essas são as que tornam o homem impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Tendo entrado em casa, deixado a multidão, os seus discípulos interrogaram-no sobre esta parábola. E respondeu-lhes: também vós sois ignorantes? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas vai ter ao ventre e lança-se num lugar escuso? Com isto declarava puros todos os alimentos. E acrescentava: o que sai do homem é que contamina o homem, porque do interior do coração do homem é que procedem os maus pensamentos, os furtos, as fornicações, os homicídios, os adultérios, as avarezas, as perversidades, as fraudes, as libertinagens, a inveja, a maldicência, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Poderíamos dizer que se há um mandamento novo do Senhor, o mandamento da caridade, que nos obriga a amar-nos uns aos outros como Ele nos amou, também há um outro mandamento que se calhar podíamos chamar a lei tutti frutti, ou seja, de antes havia coisas que se podiam comer e coisas que não se podiam comer, coisas que se podiam beber e coisas que não se podiam beber. Mas Nosso Senhor declarou puros todos os alimentos, tutti frutti. Podemos comer todos os frutos, podemos beber todas as bebidas naturais ou não, que se nos oferecem, embora suponha-se que com alguma moderação. E de facto é verdade que nós podemos e devemos comer, até porque temos a obrigação de o fazer, porque é necessário para a nossa sobrevivência e também para o nosso trabalho. Mas também na comida e na bebida podemos agir como pagãos, ou pelo contrário, como cristãos. Podemos cumprir com essa obrigação que temos de uma forma alheia à nossa fé, mas também podemos fazê-lo de uma forma que seja de acordo com aquilo que acreditamos. São Paulo dizia: fazer tudo para a glória de Deus. E até mesmo aquelas coisas que aparentemente parecem menos relevantes, menos transcendentes, como é alimentar o nosso corpo, também isso pode ser feito com um espírito cristão, também isso podemos fazer para a glória de Deus, mas também o podemos fazer de uma forma egoísta, sem aproveitar essa ocasião para nos unirmos a Deus e servir o nosso próximo. Alguém dizia que todos os cogumelos se podem comer, mas alguns só uma vez. De facto, os venenosos, uma vez comidos, já não permitem uma segunda refeição, não só de cogumelos, como de qualquer outra coisa, porque o veneno é prejudicial à saúde humana. E, de facto, há coisas, comidas e bebidas que nos fazem muito bem e por essas
bebidas e comidas devemos dar graças a Deus, e há outras que nos fazem mal. Algumas que fazem mal ao nosso corpo, outras que fazem mal à nossa alma. E o que é comer como um pagão? O que é que se pode entender por isso? Eu diria que é com alguém que se alimenta só pensando no seu corpo e não se dá conta, não reconhece que aquele alimento que vai ingerir é um dom de Deus e provavelmente também o fruto do trabalho das pessoas que confeccionaram aquela refeição. Por isso devemos rezar sempre no início da nossa refeição e podemos também agradecê-la ao terminá-la. Também come como um pagão, aquele que come apenas para sua satisfação, que é incapaz de fazer uma pequena mortificação. Esse também, de facto, não come de uma forma cristã. Sabemos que Jesus, quando estava na cruz, deram-lhe a beber um pouco de vinagre, que estava ensopado numa esponja que puseram ao alcance da sua boca. O vinagre ajudava a matar a sede e também tinha um efeito anestesiante, que era muito de agradecer, tendo em conta aquele enorme sofrimento. E Jesus provou, mas só um bocadinho. Porquê? Porque, por um lado, queria agradecer esse gesto, mas, por outro lado, também queria oferecer ao Pai um sacrifício tão generoso quanto possível. Nós também devemos procurar comer um bocadinho mais daquilo que gostamos menos e oferecemos esse sacrifício a Deus e comer um bocadinho menos daquilo que gostamos mais e oferecemos também essa pequena mortificação. Também é importante não comer como um pagão, no sentido de guardar aquelas normas de boa educação que ajudam, que tornam mais agradável a refeição. Saber ouvir, saber falar moderadamente, não fazer barulho a mastigar, não falar com a boca cheia, enfim, essas coisas que todos nós aprendemos, mas que se calhar às vezes esquecemos e torna mais desagradável a nossa presença à mesa. E ainda mais uma nota a ter em conta. Devemos ter também uma atitude de serviço. Nossa Senhora, em Caná da Galileia, o que é que disse? A Jesus: não têm vinho. Não disse não temos vinho. Não estava a pensar nela, estava a pensar nos outros. Não queria vinho para ela, queria vinho para os outros. Nossa Senhora tinha dito que era a serva, e de facto o era, não só de palavra, mas era sobretudo por essa sua atitude habitual de serviço. Nós também devemos procurar fazer isso mesmo, devemos procurar estar atentos aos outros, se calhar apetecia-nos comer um bocadinho mais, mas se calhar já não vamos deixar quase nada para a pessoa seguinte, e então tiramos menos, ou se calhar aquela pessoa não tem água no copo e deitamos-lhe água no copo, ou aquela pessoa precisa que alguém lhe aproxime o pão, que está longe, que não consegue chegar, e temos essa atitude, temos esse gesto de serviço. Por isso também nós devemos procurar ter essa atitude cristã, daquele que não pensa em si próprio, mas pensa nos outros e como ajudá-los. E ao mesmo tempo também procurar fazer alguma pequena mortificação, que algumas vezes pode ser até uma mortificação agradável. Nem todas as mortificações têm que ser desagradáveis. Por exemplo, se vamos à casa de uma pessoa e essa pessoa teve a delicadeza de fazer um doce especial, e se o doce está muito bom, temos que repetir, temos que repetir. Porquê? Bom, precisamente porque a pessoa ficaria a pensar que não gostamos e se nós não o fizéssemos. Portanto, por delicadeza com essa pessoa, mesmo que se calhar quiséssemos oferecer o pequeno sacrifício de não repetir, mas nesse caso, como a caridade é mais importante, devemos fazê-lo. Jesus era tão bom, tão bom, tão bom, que até os seus defeitos são simpáticos. Porque é que diziam dele? Que era glutão e bebedor. Ou seja, Nosso Senhor gostava muito de estar à mesa com os seus amigos e até mesmo com aqueles
pecadores, que é quem o Senhor queria também. Vamos pedir a Nosso Senhor que Ele nos ajude para que, já que todos os alimentos sejam puros, pois também eles nos purifiquem a nós e nos ajudem para que façamos o bem aos nossos irmãos. Dou-te graças, meu Deus, por bons propósitos, afetos, inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.